Final de campeonato, acabou o Brasileirão 2012, hoje a conclusão aqui, a 38ª rodada no Engenhão, público pequeno mais uma vez, um jogo até motivado com 3 gols, ontem 4, no 2-2 Botafogo e Flamengo, e hoje 3 gols, 2 para o Vasco, 2 gols do Éder Luiz, um para o Fluminense, o Carleto fez cobrando o pênalti. Álvaro, para o torcedor do Vasco da Gama fica assim um sentimento, um pouco de frustração, né? Porque o tempo todo no G4 e agora tem que comemorar, entre aspas, uma 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. É curioso, né, Evaldo? O torcedor do Vasco venceu o último jogo da temporada e saiu do estádio com uma pontinha de frustração. E o torcedor do Fluminense, que perdeu o último jogo da temporada, saiu comemorando, porque afinal de contas está comemorando o teto até hoje. Ironicamente. Né? Fez a carreata ontem aqui nas ruas do Rio de Janeiro, enfim. O torcedor do Fluminense só quer comemorar. Não está fazendo nem questão de ver os últimos jogos, nessas últimas 3 rodadas. Mas o que aconteceu foi que o Vasco entrou nessa temporada de 2012 prometendo muito. Um time que no ano passado conquistou a Copa do Brasil, brigou até o final na Sul-Americana, foi até a última rodada disputando o título do Campeonato Brasileiro, enfim, e começou muito bem essa temporada. Só que, aos pouquinhos, esse time foi se desfazendo, né? O Vasco foi sofrendo algumas perdas importantes e a diretoria não conseguiu fazer contratações no mesmo nível. Então, os resultados foram desaparecendo. O Vasco começou o Campeonato Brasileiro com a expectativa de brigar pelo título, passou a pensar numa vaga para a Copa Libertadores e acaba o campeonato tendo que se contentar com um 5º lugar que pode fazer o time estrear mais tarde na Copa do Brasil se o São Paulo for campeão na Copa Sul-Americana. Ou seja, é muito pouco. Então, fica para o torcedor do Vasco a certeza de que para o ano que vem o Vasco vai ter que começar tudo de novo. Tinha uma base no início de 2012, deixou essa base se desfazer. Hoje tem alguns jogadores bons, alguns jovens promissores, mas que não estão preparados ainda para assumir a responsabilidade de transformar esse time num candidato a título. Não dá para isso. Então o time precisa de contratações para começar a temporada de 2013 melhor do que foi essa temporada atual. No jogo de hoje, o Éder Luiz marcou 2 vezes, entrou como capitão em campo, teve até uma chance para definir o jogo. O que é que você viu de bom, que dá para ter uma esperança assim para a próxima temporada, nessa vitória do Vasco, Álvaro? Olha, vi alguns jogadores da base do Vasco que podem ganhar um pouco mais de experiência e podem ser mais úteis na temporada que vem. Caso do John Clay, do Marlone, são 2 jogadores que mostram qualidades, né, que podem ser aproveitados. Mas é aquela coisa, o Vasco hoje tem um ótimo goleiro, continuo achando que o Vasco está bem servido com o Fernando Praz. Tem o Dedé, que precisa recuperar aquela boa fase, né, que não vem jogando bem. Mas tem outros zagueiros ali que dão para compor. Não tem laterais, acho que o Vasco precisa de jogadores para as 2 laterais. Tem bons volantes, mas não tem jogador de criação. Não pode continuar dependendo tanto do Juninho, um jogador que vai fazer 38 anos o ano que vem. Então não pode continuar dependendo tanto do Juninho, tem que ter alguém para dividir ali com ele e precisa de bons atacantes. Se o Éder Luiz voltar a jogar aquele futebol que ele jogou no ano passado, resolve em parte esse problema. O Vasco fica dependendo de um artilheiro, né? Pode até quebrar o galho com o Alexandre durante um tempo. Mas se o Éder Luiz não voltar a jogar bem, vai precisar contratar também um atacante. Para fechar, Álvaro, a nossa última participação aqui do Campeonato Brasileiro, Flamengo na 11ª posição, Botafogo como 7º colocado, Vasco na 5ª e o Fluminense tetracampeão. O trabalho mais árduo nessa reconstrução é do Flamengo, né? É o do Flamengo. O Flamengo que vai passar ainda por um processo eleitoral, não sabe sequer quem será o próximo presidente, não sabe se o Zinho e o Dorival Júnior, que de certa maneira organizaram as coisas no futebol, começaram a organizar as coisas no futebol, não sabe se essas pessoas vão continuar no ano que vem, depende do resultado dessas eleições. E não sabe como vai começar a montar o time para o ano que vem, porque se decidir substituir o Dorival Júnior e o Zinho, quais são as pessoas que vão chegar? Quanto tempo vai levar essa negociação para contratar essas pessoas? Quando vai começar a observar jogadores para começar as contratações? Ou seja, o Flamengo só tem 1 mês, né? 1 mês e meio para estrear no campeonato estadual, né? Para apresentar o time de 2013. É pouco tempo, né? Talvez as pessoas não se deem conta disso, é pouco tempo. E o Flamengo precisa formar um bom time, um time competitivo, para que não passe por tantos protestos e para que os seus diretores não precisem agredir ou tentar agredir os torcedores que protestam contra a diretoria. Que façam um time competitivo, que honre mais a grandeza do Flamengo, para não passar por esse tipo de situação
como a gente teve ontem, sábado, aqui no Engenhão, quando o vice de finanças, o Michel Levy, tentou agredir alguns torcedores porque eles protestavam contra a atual diretoria. O Flamengo hoje é representado por essas pessoas. Uma pena. Álvaro, um abraço grande e até a próxima, hein? Até 2013, Evaldo José. Valeu. E para você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Foram 38 rodadas só de Campeonato Brasileiro. Tivemos Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. 2013, muito mais. Um abraço grande e até a próxima.